Então, pessoal, o grande dia chegou, né? Estamos no último módulo e na última aula da última OC, né? Projetos de sistemas elétricos de potência. Então, como já é de praxe aqui para a gente otimizar o tempo aqui, deixa eu já compartilhar a tela aqui, como a gente sempre faz, né? Como costumeiro aqui. Ok, deixa eu deixar a captura para o outro lado aqui. Vamos lá. Então, pessoal, né? Nós estamos aqui na última aula do último módulo da última OC. Então, já quem não enviou, eu dei uma olhadinha aqui, o pessoal já está começando enviar a primeira atividade da SAP 1, né? Eu vi que ninguém enviou ainda a segunda atividade, né? Então, corram, pessoal, porque depois de hoje, aqui, ó, é até dia 19/10, né, para enviar as 3 atividades. Dia 20 ao dia 21, aí já vai ser recuperação paralela, né? Aquele tempinho antes de finalizar. E depois vai ser aquele, né? Vai ser o período, eu tenho que olhar aqui no cronograma, vai ser o período, né, seria de recuperação barra para vocês fazer inscrição, né, na próximo módulo. Mas como é o último módulo, né, é para vocês colarem grau. Então, o mais rápido possível, me envie essas 3 atividades, de preferência até dia 19/10, pessoal. Então, sem mais delongas, eu vou iniciar a instrução dessa última atividade, que ela é relâmpago. A atividade aqui é tão rápida aí que não vai ser nem necessário. Deixa eu ver aqui o negócio. Vai ser nem necessário todo o tempo dessa aula aqui, né? Então, recapitulando a aula passada, ó, vou fazer o mesmo modo operante aqui, né? Pedir para a Letícia, a monitora aí, né? Postar a aula, colocar a pastinha de material complementar, tá aqui a pastinha do material complementar da atividade 1, que a gente comentou, né? Com o projeto, né? Tanto em PDF quanto em DWG. Está aqui também a pastinha da atividade 2, né? Que é o que? Lembra da aula passada aqui, ó? Eu até coloquei, ó, de novo o projeto aqui, pedi para colocar de novo aqui, ó, o modelo de como que vocês vão preencher o cronograma de recursos. Lembra lá que eu coloquei lá, levantamento em campo e tal. Eu coloquei esse modelo para vocês aplicarem, né, baseado nele na folha da atividade 2, etapa 2. E esse modelo aqui de queda de tensão para vocês executar nessa folha aqui da atividade. Já está aqui dentro da pasta. E na atividade 3, pessoal, não vai ser diferente. Atividade 3, ó, já a Letícia já deixou o rótulo aqui já pronto, né, para adicionar a aula e posteriormente ela colocar aqui o material. No mais tardar até amanhã, ela vai colocar esse material aqui para vocês, tá bom? Que vai servir de subsídio para atividade 3. Por oportuno, pessoal, deixa eu. Vamos lá Eu vou pôr aqui no chat, né? Mas como não tem ainda nenhum aluno, vou aqui no chat só para ficar de registro. E aí eu vou pedir para ela colocar na descrição. Não tem essa descrição aqui da pasta de material complementar? Então eu vou pedir para ela colocar esse link aqui, ó, que eu estou colocando aqui no chat, né? Mas como não tem ninguém ao vivo agora, então, né, meio que fica inútil. Mas eu vou aqui aproveitar essa aba aqui, ó. Esse aqui é o link, ó, HTTPS, né, que é criptografada, que é a página segura, né, SICAP, ó, SICAP.equatorial Energia, né, nossa concessionária de energia atual de distribuição,
Lembrando que a geração é da EDP, a portuguesa é EDP, que antigamente era Geração Goiás, né? Celg Geração, então ela é da ADP, não, EDP, desculpa, era portuguesa. A distribuição agora é equatorial e não, desculpa, a EDP é da transmissão. A geração ainda existe, a Celg Geração aqui no estado. Essa ainda não foi, a concessão dela ainda não foi vendida, né, ou negociada. Ainda existe Celg aqui em Goiás. Então, esse link aqui, eu suponho, por exemplo, se não me falha a memória, tem Equatorial no Pará. Não, no Pará eu sei porque eu tenho um primo que ele é engenheiro de Minas lá no Pará, e daí ele perguntei para ele qual que era a concessionária, ele falou que é Equatorial. Então, geralmente, é porque antigamente os processos de aprovação de projetos, seja ele projeto predial, industrial, comercial, né, que tem a necessidade, né, de haver análise de projeto, dependendo da carga, você ia, né, na unidade. No caso aqui, tem uma unidade que você vai, né? Fica aqui próximo, aqui no setor universitário, acho que é leste universitário, se não me engano. E daí você montava a pasta e entregava para eles. Hoje em dia, já nessa época, a única que eu conhecia que era o processo era virtual era a Eletropaulo, que atualmente ela está de posse da Enel Distribuição. A Eletropaulo, né, atualmente é da Enel. Então, na época, você pegava o arquivo, né? Não tem esse arquivinho aqui, ó, do projeto? Você pegava já o próprio DWG que você gerou para elaborar o projeto, né? Seja ele predial, industrial, comercial, ou de sistema elétrico de potência. Aí, esse arquivo você enviava no e-mail, na época era no e-mail. Para o e-mail do analista, lá na Eletropaulo. Esse era o único que eu conhecia que era virtual. E na época era em DWG. Hoje em dia, se eu não me engano, ou pelo menos as que eu conheço, né? Energisa também é virtual, a Enel, a Equatorial, que agora eu sei, né? São todos processos virtuais. Então, quando você se forma como eletrotécnico ou como engenheiro eletricista, você vai enviar um e-mail para a concessionária local, daí você vai fazer um cadastro da mesma forma. Quando você se formar em eletrotécnico, antigamente era no CREA, né? Você vai ser cadastrado no seu conselho de classe, que é o conselho, o CFT, né? Conselho Federal dos Técnicos. E nesse Conselho Federal dos Técnicos, você tem um login, uma senha, e você entra num ambiente de gestão que ele é semelhante a um e-mail, um serviço de e-mail. A diferença é que dentro desse serviço de gestão, você consegue emitir, no caso de vocês, né, do eletrotécnico, a RRT, né, o Registro de Responsabilidade Técnica. Do mesmo jeito, né, quando eu vou fazer um projeto elétrico e eu tenho que emitir uma ART, né, uma anotação de responsabilidade técnica, eu entro, eu tenho um login, tenho uma senha, e ele me dá poderes para eu poder fazer as anotações, né, dos serviços que eu faço de projeto, execução, laudo, no tocante à engenharia elétrica. Do mesmo jeito, vocês, né, vão ter que fazer esse registro, né, e aí vocês vão ter a carteirinha, né, a carteirinha do Conselho Federal, e é um ambiente semelhante a um ambiente de um e-mail. E agora, para aprovação, né? Porque antigamente era tudo físico, você ia no local, imprimia as pranchas e entregava a pasta pronta, né? Hoje em dia esse processo é virtual. Você entra aqui, ó, estão vendo aqui que tem login. Vou até diminuir aqui a folha do projeto aqui, ó, tá vendo aqui, ó, login e senha. Eu tenho um cadastro, né? O meu cadastro é antigo, é desde a época que era a Enel aí. Aí você entra com o login e a senha,
só o link que mudou, né? Que eles fizeram a conversão, que era Enel Distribuição, se eu não me engano, era cicap.enel. Hoje em dia, esse ponto equatorial. Tem até que verificar. Dica, pessoal, quando mudar a concessionária de energia, igual recentemente mudou aqui em Goiás, vocês verifiquem aqui no login para ver se a sua senha e o seu login anterior ele ainda está funcionando. Se não tiver, você vai enviar um e-mail, tá? Tem essa aba aqui, ó, contatos, ó, central de análise de projeto, até um e-mail, ó, geração distribuída, grandes clientes, ligação nova, obras, né? Então, tem esses e-mails aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver aqui. O telefone não está listado aqui. Então, a única forma de contato com eles é via e-mail. Você vai enviar o e-mail, né, falando, ó, o meu cadastro aí, ele, né, perdi a senha e tal, e, e aí, com certeza, aqui também tem um link para você recuperar a senha, né? Então, essa página aqui, ela é fundamental para você que faz projeto, para você que faz laudo ou qualquer outro tipo de serviço relacionado à sua concessionária local. Para você anotar os serviços, você vai entrar na sua página lá do Conselho, né, Federal dos Técnicos. Confesso que eu nunca entrei na do Conselho Federal dos Técnicos, só entrei na do CREA, né, quando eu faço seja como eu sou engenheiro de segurança, trabalho também, né? Então, qualquer serviço que eu faço frente à segurança do trabalho, por exemplo, perícia, né? Perícia anotando periculosidade, insalubridade, eu entro e anoto a RT, né? Fulano de tal, né? Processo fulano de tal contra ciclano, né? Geralmente o fulano é o empregado que entra contra, né? E a empresa, né? Então, todo e qualquer serviço da segurança do trabalho, eu entro lá na do CREA, também relacionado à engenharia elétrica. E só a título de curiosidade, segurança do trabalho, eu ainda tenho um outro cadastro que eu faço ele anualmente, para todo tipo de serviço específico da segurança do trabalho. Eu tenho um outro login, né, login e senha, para um outro ambiente que aí eu redijo, né, os documentos relacionados às defesas, aos laudos, emissão de honorário do perito e outras coisas, né? Eu emito nessa página que ela é semelhante à página do CREA. Ela só é lá do CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, relacionada à segurança do trabalho. É um outro e-mail, um outro login, uma outra senha que você tem que fazer. E se não me falha a memória, tanto do engenheiro de segurança quanto do técnico de segurança do trabalho, você faz o cadastro nessa outra página também. Então, com esse login aqui, ó, você tem contatos, você tem as listas de documento. Esse daqui, ó, RDU, ó, Rede de Distribuição Urbana. Se você for fazer um projeto de redistribuição urbana, ó, esse arquivo SGT Proj+, é um programa específico da concessionária em que você vai fazer esse projeto de rede aqui, tá? Esse projeto de rede aqui, com essa nomenclatura, ó, aí, ó, 3 cabos mais a cordoária porque é 3 de fase, né? Fase A, B e C, e um de aterramento. Lembra que eu falei que é o mensageiro? Tá vendo esse detalhe aqui, ó, da rede? Deixa eu pegar um de rede compacta aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, é fase A, fase B e fase C, que passam por esses isoladores poliméricos aqui. E bem aqui que não dá para enxergar direito, você tem aqui, né, a gente vendo aqui no desenho técnico, né? A gente tem a vista frontal e a vista lateral. Ó. Pela vista lateral dá para a gente ver, ó. Aqui a gente tem a manilha, a sapatilha, né? Que ela evita com que o cabo arrebente aqui. Ela literalmente ela calça o cabo. E aqui você tem um olhar para parafuso. Essas duas manilhas sapatilhas, elas extracionam
e passa o cabo aqui, ó, por cima. Esse daqui é o mensageiro, o pessoal chama de mensageiro, mas é a cordoária de terra, ou seja, essa aqui é a única cordoária nua. Essas outras aqui são as cordoárias protegidas da rede compacta, por isso que tem uma distância aqui de 40 centímetros entre uma fase e outra, porque o cabo é protegido. Inclusive, o tronco A aqui, ó, onde chega a rede de média tensão, ele vai o quê? Ele vai alimentar esse transformador que fica no ponto médio desse loteamento aqui de 4 quarteirões, né? E que deu 16 clientes, né? 16 clientes nesses 4 quarteirões, ó, cada um com uma carga média aqui. Lembra que eu falei na aula passada, né? É uma aproximação, é uma estatística aqui. Então, essa aproximação, em média, lembra que às vezes, quando você faz esse projeto aqui, você não tem nem cliente ainda instalado, você não sabe nem se vai ser cliente residencial ou se vai ser cliente comercial, ou se for um grande comércio, se for uma indústria, com certeza ele não vai ser alimentado por esse transformador aqui de 75, ele vai ser alimentado por um transformador próprio, igual a gente comentou em aulas anteriores aí, por exemplo, lá na matéria de, não foi eu que ministrei, mas provavelmente o professor comentou lá na matéria de projetos industriais, projetos elétricos industriais, que aí você faz um contrato, né, de demanda com a concessionária local, e aí com esse contrato de demanda, né, você fala, ó, eu preciso de um transformador de 112,5 kV. Aí esse transformador vai ficar específico, vamos supor que é esse lote 17. Essa carga média aqui é na hipótese desse cliente ser um cliente comum, ou seja, um cliente que vai ser alimentado direto da baixa tensão. Então, esse cálculo, essa aproximação são esses 16 clientes que estão aqui, num total, né, de 16 kVA, porque cada um, a estimativa, ó, os lotes eles têm as áreas iguais. Lembra que eu falei na primeira aula? Esse projeto aqui, ele foi o que concebido de propósito para vocês entenderem o conceito de projeto de CEP. Lembra que eu falei isso daqui não é real? Mostrei até uma planta de situação de uma, né, foi até aqui de Goiânia, né, de um loteamento real, ou seja, as quadraturas aqui, né, elas seriam diferentes, a estimativa de carga também seria diferente. Isso daqui foi para facilitar o cálculo, né, e lembrando lá que um dos exercícios anteriores, né, você tem que colocar aqui, ó, esse diagrama unifilar e o cálculo, né, os quadros de carga. Só você fazer capturar eles e colocar lá na folha, tá? Aí, ó, contrato de demanda. Esse contrato de demanda aqui está falando que é exigido em alguns casos, porque, na real, o cliente é a concessionária. Porque a concessionária, lembra que eu falei? Ela pega de 4 em 4 quarteirões, às vezes, se o quarteirão for muito grande, né? Pega de 2 em 2, 4 em 4, e vai instalando um transformador, entre aspas, no ponto médio, para ele ter, né, estatisticamente aí, na média, né, não é exato, né, na média, uma queda de tensão igualitária para cada um desses, no caso aqui, 16 clientes. Aí depende, né, proporcional à quantidade de clientes. E quando eu falo clientes, são os lotes que, em tese, ainda nem tem uma casa, nem tem um comércio e por aí vai. Não tem nada. Por isso que esse é um cálculo exclusivamente estatístico, ele não é real. Ele não mostra, né? Ele não representa a realidade dos clientes que aqui estão instalados, entendeu? É estatística baseado na área, né? Essa área aqui baseado no tipo, o tipo de cliente é um cliente comum, é um cliente que ele não precisa, né, de um transformador próprio, ele tem uma carga baixa. No nosso caso aqui, né, o exemplo equatorial distribuição, eles chamam de categoria, é o cliente T5, é um disjuntor trifásico até 100 amperes, né? E
em tese, seria um transformador de 75, mas existe essa prerrogativa, pelo menos no nosso caso aqui, né? Se você, né, for utilizar a energia direto do ponto de saída, ou seja, do secundário, né, do transformador, você não precisa ter esse transformador para você. Você vai compartilhar esse daqui que foi projetado para o loteamento. Então, em tese, esse contrato de demanda aqui, ele só funcionaria se fosse, por exemplo, esses condomínios. Você já viram esses loteamentos novos aí? Tem uns loteamentos que eles nem fecham as ruas aqui, as ruas ficam abertas, né? Então, por exemplo, eu sou um grande investidor e eu tenho uma área grande aqui, eu vou custear, ou seja, eu vou bancar. É óbvio, né, que antes eu vou olhar o planejamento do COD, né, do Centro de Operação e Distribuição, e ver qual que é a agenda deles, qual que é o cronograma para eles fazerem a instalação né, do sistema elétrico de potência. Se a agenda, por exemplo, a gente está em 2023, a agenda dele está lá para 2025, porque esse setor aqui, ele ainda não está em operação. Daí eu, como investidor, o que que eu vou fazer? Eu vou custear cada um desses postes, o cabeamento aqui, vou, né? Aí eu tenho um contrato de demanda e vou fazer a doação para a concessionária local. Por quê? Porque interessa para eu que sou um investidor, né? Inclusive, né, na empresa que eu tenho, eu estou fazendo o quê? Já a venda de cada um desses lotes aqui para o pessoal fazer casa, fazer comércio e assim por diante. Então, eu, para acelerar esse processo, em vez de ligar lá para 2025, igual está o cronograma de ações atuais, eu vou custear, ou seja, eu vou tirar do meu próprio bolso, né? E daí ele vai ser antecipada a instalação dessa infraestrutura. Mas para essa infraestrutura ser instalada, eu preciso o quê? Aprovar primeiro o projeto. Então, por isso que está dito aqui, ó, exigido em alguns casos. Se for a concessionária, por exemplo, o cliente é a concessionária, visto que esse transformador ele vai servir, né, a própria rede de distribuição urbana, que é a RDU. Então, o cliente aqui, ó, vai colocar proprietário. No caso nosso aqui, Equatorial Distribuição. Aí vamos supor que, né, fosse esse caso aí, né, eu sou um investidor e eu quero que traga infraestrutura, ou seja, energia. Depois eu vou também custear a parte de águas, né, a parte de abastecimento hidráulico. Então, eu vou ser o cliente, mas automaticamente eu já estou vendendo esse loteamento e eu preciso dessa infraestrutura para que os clientes realmente comprem esses lotes aqui, né? E possam se estabelecer, né? Nas suas casas aí do loteamento. Então, ou esse cliente ou vai ser a Pableiras Engenharia, né? A empresa fictícia que eu criei aqui para dar o exemplo, ou então vai ser a Equatorial Distribuição, que é a dona, né, a dona desse empreendimento, né? Então, os engenheiros lá, os que prestam serviço, né, da própria Equatorial, é que vão ser os signatários aí, em nome lá da Equatorial Energia, engenheiro fulano de tal, né, tá assinando o projeto de CEP dessa infraestrutura aqui. E aí, assim, eles vão fazendo vários projetos, né, dividindo de 4 em 4 quarteirões, dependendo do tamanho, às vezes de 2 em 2 quarteirão. Se o quarteirão for muito grande, às vezes um só. Então, ó, cálculo de queda de tensão exigido em alguns casos, mas de qualquer jeito, ó, o cálculo de queda de tensão ele está aqui, né? Que é um cálculo igual eu falei, estatístico, né? É decreto de aprovação de empreendimento, foi o caso que eu falei, né? A Pableiras Engenharia está vendendo esse loteamento e ela quer que antes de 2025, né, no mais tardar 2024, essa infraestrutura esteja já instalada. Então, eu vou tirar sucuri do bolso, ou seja, eu vou custear para que eu dê visibilidade para esse meu empreendimento aqui.
documento de ART, né? Ou seja, o engenheiro eletricista responsável, dependendo da carga, essa quantidade de carga aqui, também o eletrotécnico tem atribuição para fazer a anotação de responsabilidade técnica. Por isso que está aqui, ó, RRT. Licença ambiental, em alguns casos aí, né? Por exemplo, antigamente, por exemplo, eu ia fazer um projeto de linha de transmissão, eu dependia do EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental do engenheiro ambiental. Hoje em dia, eu não dependo tanto dele assim. Eu posso elaborar um estudo de impacto ambiental, desde que seja para finalidade de implantação de rede de distribuição ou de LTs, né, linha de transmissão. Daí eu vou fazer a anotação de responsabilidade técnica, explicar que a faixa de servidão, lembra que lá em CEP, por exemplo, essa daqui esse canteiro central, ele é uma faixa de servidão, não deixa de ser. Lembra que você chegando, por exemplo, vamos supor aqui, ó, eu tenho essa subestação aqui, eu desenhei esse quadrado aqui, ó, e eu tenho 3 linhas aqui, ó, ou seja, 3 fases de 230 kV. Para chegar a essas linhas de 230 kV, né, é um nível de tensão alto. Aí lembra que eu mostrei lá a NBR 5422, que mostrava critérios, né, de altura que a edificação tem que ter, ou seja, a distância do ponto mais alto da edificação da linha de transmissão tem que ser uma distância ideal, de modo que o campo eletromagnético não induza tensão na estrutura, no caso aí no teto. Aí lembra que eu até falei que eu me espantei, né, porque eu achava que não podia ter uma edificação logo abaixo de uma linha de transmissão. E existe sim esse cálculo que foi o que eu mostrei lá em instalações do CEP, né? Então, desde que eu mostre e que a limpeza de faixa de servidão foi feita, né? Lembra que eu falei que é um quadrado, é um retângulo imaginário que eu coloco ele embaixo da linha de transmissão, e esse retângulo a gente faz a limpeza ou acero, né? A linguagem que o pessoal fala lá, né? Faz a limpeza de modo que a distância do cabo energizado até o solo seja uma só e seja a distância de segurança. Lista de materiais gerada pelo PROGE+, né? Aí, no caso, essa lista de materiais aqui vai ser em cima, né? Da metragem, da quantidade de cabos, dos postes, né? Postes de seção circular, como é o caso aqui. A infraestrutura, as ferragens, ó, da média tensão, que é uma rede compacta, essa aqui é uma CE1A, a de baixa tensão, né, que é a rede, essa SI1 aqui, né, em conformidade lá com a NTC 18. Então, essa lista de material, basicamente, o programa PROGE+, ele pega a NTD, né, a norma técnica de distribuição, e carrega lá no desenho técnico. O desenho técnico ele é sempre dotado da vista frontal, vista superior, vista lateral, e a lista de materiais tanto para a rede 13.8 quanto para 34, e também a lista de materiais para a rede de baixa tensão, com as quantidades, né? As quantidades e os nomes das ferragens e de toda a infraestrutura que é instalada no poste, seja ele seção circular, seja ele duplo T. O orçamento, né, de quanto que vai custar essa conexão, a procuração, no caso, essa procuração, ou ela é da concessionária local, se for de posse da concessionária, ou então essa procuração é do dono do empreendimento, no caso eu seria o CEO, né? Então eu faria essa procuração aqui para o engenheiro eletricista ou eletrotécnico que está elaborando esse projeto aí, dando, né, prerrogativas para ele poder aprovar esse projeto. Projeto elétrico, obviamente, que seria esse daqui, ó, o da planta de situação com um projeto elétrico aplicado aqui, né? Desse programa aqui. Esse programa, pelo menos a última versão que eu tenho, ele é tão pequeno que o Fabrício lá, que é o analista na época, ele me enviou o arquivo compactado por e-mail. Eu não sei qual que é o tamanho do programa atual, né?
E provavelmente eu tenho que fazer atualização, né? Então, quando você faz o cadastro, né, nessa página aqui, o, o analista lá também te envia os arquivos e o manual de como instalar esse Proj+, aqui. Projeto urbanístico, né? Esse projeto urbanístico aqui seria o ABITS, né? O ABITS aí é emitido geralmente ou pelo engenheiro civil ou então pelo arquiteto, né? Dos loteamentos, né? Se um lote aqui, por exemplo, ele é membrado, se eu não me engano, ele foi dividido. Por exemplo, eu pego o lote 7 e divido ele em dois lotes aqui, né? Então, em vez de eu ter 16, aí eu teria 17. Ou então o de membramento, que aí eu vou transformar um lote duplo, por exemplo, ou triplo, em apenas um lote, né? Tem isso também. Termo de responsabilidade, né? Assinado aí pelo dono do empreendimento, ou seja, né? Pelo profissional e o interessado, que é o dono do empreendimento, ou então no caso aqui, na maioria dos casos, o interessado é a concessionária de energia, tá? Então, esse daqui é a documentação exigida. Essa aqui seria a pastinha que está falando lá na situação de aprendizagem, tá? Então, eu vou pedir, né, para Letícia colocar esse link aqui, ó. Aí, listas de documento, ó. Esses É igual eu falei anteriormente. Antigamente, para a gente fazer um memorial, que é o caso dessa última atividade aí, o memorial a gente fazia do zero, né? Eu pegava, por exemplo, memoriais do escritório que eu iniciei a minha vida profissional, né? Eu pegava os exemplos e elaborava um, né, adequado àquele empreendimento. Hoje em dia, por exemplo, esse aqui que vocês vão usar de base aqui, ó. Ah, não, tá aqui, ó. Formulários padrão, ó. Você vem aqui em formulários padrão. Aqui, ó. Memorial descritivo simplificado. Se aumentar a página aqui, ó, vocês vão ver que você clica aqui e você faz um download. Não vou fazer isso porque eu já fiz um memorial desse daqui, inclusive o arquivo é até em Excel. Eu já elaborei aqui um exemplo para vocês utilizarem, né, na confecção do memorial descritivo dessa última atividade aqui, ó. Agora, tá vendo? O tanto que é rápido aqui, ó, já vou mostrar. Vamos lá para nossa pasta, que é o da atividade 3. Essa daqui foi a que baixou, ó. Se vocês derem uma observada aí, esse modelo que está aqui é o mesmo modelo, ou seja, cara crachá do lá da matéria de projetos elétricos industriais. É o mesmo, com diferença que esse daqui está dedicado à RDU, Rede de Distribuição Urbana. Daí, eu fazendo uma pesquisa aqui no site aqui do meu Senai, eu encontrei um modelo de memorial descritivo e o que tem dentro dele é, assim, é um resumo perfeito do que vocês vão precisar. Vocês podem pegar as informações dele e redigir elas nesse memorial descritivo aqui, ó, nesse modelo de memorial que vocês baixam aí. Então, eu vou passar dois modelos para vocês, daquele mesmo jeito, né? Esse modelo vai ser criado uma pastinha e ele vai estar disponível para vocês poderem ter uma ideia. E eu aconselho fortemente vocês guardarem ele, né, para a vida profissional de vocês que vocês vão precisar, principalmente o exemplo aí de projeto de CEP, tá bom? Tanto o arquivo em DWG, né, que vocês vão utilizar para projetar, quanto o em PDF, que todo projeto, por exemplo, quando você entra com o seu login, a senha, aí você vai aprovar um projeto, por exemplo, de rede de distribuição urbana, né? Daí você pega o arquivo em DWG, né, que é esse aqui que a gente gerou, você vai fazer uma impressão virtual e vai criar igual eu criei, né, naquele exemplo que eu enviei para vocês, né, que já está disponível.
você vai criar um arquivo em PDF. Aí esse arquivo em PDF é que você vai fazer o upload, assim como vocês enviam as tarefas para mim, né? Você vai fazer o upload e mandar para aprovação do projeto. Vocês não mandam em arquivo DWG. Eu vou pegar dois exemplos aqui, ó. Vou pegar o exemplo que eu baixei aqui, aí obviamente eu alterei ele, para vocês verem como que é um modelo real de memorial descritivo de rede, assim como eu apresentei nas UCs anteriores, né? O modelo de um memorial para projeto residencial, projeto industrial, eu vou apresentar aqui um para rede de distribuição. Então, deixa eu copiar aqui. Ó, esse daqui, ó, que eu tô colando aqui, ó, esse vai estar disponível na pastinha de material complementar para vocês poderem utilizar a informação dele na sua folha de atividade. E eu vou pegar esse outro modelo aqui que eu encontrei lá no site do meu Senai, foi um professor que elaborou. Achei muito interessante que a parte de normas aí, ele é categórico. Vocês vão ver, ó, muito massa. Então, são esses dois modelos aqui de formulário que eu vou enviar para vocês poderem elaborar o memorial descritivo, que é a última tarefa aqui dessa UC, tá? Então, vamos lá. Eu já abri aqui a. E também, ó, o link da página aqui, eu vou pedir para Letícia colocar aqui na descrição da pasta aqui, na terceira pasta que vai ser criada aqui, tá? Ó, esse exemplo aqui, ó, isso aqui foi um professor aqui do Senai que criou, ó. Olha só. E ele é bem sintético, ó. Basicamente, vocês podem pegar as informações das normas que estão aqui, ó. Inclusive, deixa eu ver. E ele está até atualizado, ó. Tem a 15688, né, que substitui a 5434. E ele só não colocou aqui a 15992. Eu vou pegar ela aqui, deixa eu abrir ela aqui. Cadê? 15. Isso mesmo, a 15992. Eu já vou até acrescentar ela aqui, ó. Ó, essa aqui é a 15992, né? Que é para rede, ó, distribuição aérea com cabos cobertos. É a famosa rede compacta com cabo protegido. Então, ó, como não tem ela aqui, eu já vou até acrescentar ela aqui, ó. Essa daqui é a de rede compacta, né? Deixa eu só alterar aqui, ó. 15992. Essa 15688 é a que substitui essa daqui de cima, ó, 5434. Essa 5434 ela está em desuso. Então, 15992, ó, rede de distribuição aérea, tá vendo? Ó, do mesmo jeito. Com cabos, com condutores cobertos. Eu vou, em vez de pôr nu, ó, ponho aqui cobertos. Vou ser até preciosista aqui, ó. Fixados. Vou colocar ipsis literis aqui, o que está dito aqui, ó. Fixados em espaçadores, né? Esse espaçador, por exemplo, tem o que o pessoal, os eletricistas de distribuição chamam de cavalo marinho, né? Que é o espaçador losangular, esse daqui, ó. Ele não está aqui
Ele não está aqui, não. Eu vou abrir uma norma para mostrar para vocês. Para espaçadores, né, em espaçadores para tensões até. Aqui ele já põe o teto já, né? 36, que é o teto de projeto, né? O 36,2 kV é o projeto. Agora, a tensão nominal é de linha, que chamam, né? A bifásica. Sempre essa tensão aqui, ó, que está descrita na norma, ela é a bifásica. Aí tá vendo, ó, que essa daqui ela vem de uma norma internacional, ó. Tá o nome original dela em inglês aqui, ó. Vem de uma norma internacional naquele mesmo processo. É uma norma internacional, o Brasil compra, traduz para o português, e daí a ABNT cria o número aleatório para ela. Ela poderia simplesmente ter também colocado, ó, a atualização da 5434, que fala da mesma, não no caso dessa daqui, né? No caso da 15688, né? A 15688 eles poderiam simplesmente não pôr esse número aqui e falar, ó, essa substitui a 5434 e ainda manter o mesmo número, né, que é o 5434. Mas eles optaram por mudar o número, embora as duas falem da mesma coisa aqui, que é redes nuas, ou seja, com cabo nu. Espaçadores que ela está falando, ó, vou pegar um exemplo, um desenho aqui, ó. Ó, aqui está mostrando um cruzamento aéreo aqui, ó, uma transposição, ó, de uma calçada para outra aqui numa esquina. Ó, esse espaçador aqui, ó, tem um espaçador linear e o espaçador losangular aqui, que o pessoal chama de cavalo marinho. Então, nessa arquitetura aqui, você tem todas as arquiteturas possíveis e imagináveis da rede compacta. Por exemplo, aqui na Equatorial Goiás, a gente não utiliza todas, né? A gente só utiliza a CE1A. A gente não utiliza CE1, né? A gente já utiliza só a CE1A, CE2, CE3 e CE4. Apenas essa. Outras variantes aí, a Energisa, por exemplo, utiliza a CE1A, já não utiliza a CE1. Aí, ó, 15, lembra que eu falei projeto? Na verdade é 13,8. Projeto é 15 kV, ele suporta 15 kV, porém a tensão de linha vai ser 13,8. Do mesmo jeito, ó. 36,2 é o projeto, mas na verdade é a tensão de linha 34,5 kV. Sempre, lembra que eu falei anteriormente, em aulas anteriores aí, o projeto elétrico ele é pautado no superdimensionamento. Você sempre dimensiona para cima, né? Mais do que ele suporta, para literalmente, né, o cabo ele não apresentar efeito Joule, né, e ter desgaste prematuro. Então, ó, essa parte aqui de normas aplicáveis, normas regulamentadoras, vocês podem aplicar. Deixa eu salvar aqui para não esquecer. Vocês podem aplicar aqui nesse memorial para fazer o memorial de vocês. Isso aqui é importantíssimo, ó, esses procedimentos de rede. Lembra que eu falei lá a instalação do CEP, o PRODIST? Aqui, ó, módulos 3, módulos 1 e 3, ó, altera a resolução normativa 482. Isso aqui é importante vocês colocarem no memorial. Tem esse memorial sintético também, ó. Agora, esse aqui, ele foi baixado do site. Ah, não era esse, não. Deixa eu até apagar aqui. Esse daqui foi da aula anterior, peraí. Deixa eu voltar aqui na pasta. Ah, tá aqui. Agora sim. Esse daqui, ó, foi o que eu baixei aqui, ó. Esse aqui, ó, Memorial Descritivo Simplificados, grupo A e B. Aí vocês podem utilizar também a informação, essa informação que está aqui, ó, e colocar na folha de resposta de vocês, para vocês criarem o memorial descritivo definitivo aqui, ó.
Vocês pegam essa informação de resoluções da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, vocês vão pegar esse item aqui, ó, normas regulamentadoras, aplicar nesse memorial descritivo aqui, ó, que é o da tarefa. Ó, aqui, pra vocês verem o quanto que ele é sintético que é aplicado aqui na da concessionária local. Loteamento, isso aqui eu fui inventando, viu? Vocês podem inventar, ó. Dados básicos do projeto. Ó. Eu inventei que é o loteamento chamado loteamento A, responsável técnico, como eu não sei, é o fulano de tal, né? Vocês colocam o nome de vocês, né? Ó, o registro aqui no CREA, no caso aí é do o FFT, né? O dono, esse daqui é o do projeto em si. O proprietário, eu coloquei NEAD, mas aí vocês colocam a concessionária local de vocês aí, né? No caso nosso aqui é Equatorial, de vocês eu não sei. Aí o CPF, coloquei tudo genérico aqui, ó, o CNPJ da empresa, o preposto seria o representante legal do, por exemplo, da Equatorial, fulano de tal, né? Às vezes você coloca no nome aqui do preposto aqui, ou o nome do acionista lá que representa, né? Aí seria uma pessoa física, né? Ou então o pessoal coloca o CNPJ aqui, que é Equatorial Distribuição, né? O endereço aqui da obra, né? Inventei esse endereço aqui, ó, Rua Engenheiro Portela. Ou inventei o bairro aqui, o CEP. Ó, o mais importante é vocês colocar aqui, ó, descrever, objetivo, ó, descrever instalações de rede de média tensão que advém do tronco alimentador A. O tronco é esse aqui, ó. Aí, como se diz, eu não fui criativo, não. Coloquei loteamento A porque vem do tronco A. Aí, ó. Do tronco alimentador A, que é esse aqui, ó, que é o que está alimentando o transformador. Ó, e da subestação Jaiara, inventei o nome aqui, é a subestação Jaiara, para alimentar um loteamento, né, constituído de 16 lotes, né? Aqui a contagem, aqui, ó, vocês estão vendo que não existe o 5, ó, já pulou do 4 para o 6. Aparentemente, se a gente olhar aqui, ó, se a gente acreditar nesses números aqui, tem 17, mas não, ó. 4 vezes 4, 16. Então, são 16 lotes, né? É, 4 quadras, próximo ao bairro Universo, inventei também, com as seguintes coordenadas. Ó, lá na RRT ou ART, né? Você vai colocar as coordenadas aqui, ó, x e y aqui, ó, as coordenadas do tronco principal aqui que vai alimentar o transformador. Aí inventei aqui, ó, tirei da cartola aqui, ó. Aí menos 16 e tal, vocês colocam aqui essas coordenadas aqui, ó. Centro urbano da cidade de Sonhanópolis, né? Inventei aqui, cidade dos sonhos aqui, ó. A rede de distribuição urbana é do tipo compacta, né? É uma rede compacta, né? As tipo C, com o nível de tensão 13,8. A entrada de energia, rede urbana, esqueci de comi o U aqui, ó. Urbana, deriva em média tensão 13,8. O poste, ela vai derivar desse poste aqui, ó. Eu esqueci de pôr o ID aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o ID no outro aqui. Não coloquei, ó. Ó, na verdade, o ID é esse aqui, ó. O I-00, né? 156. Deriva desse poste aqui, ó. Tá vendo? E aqui ele vai. Lembra que eu falei? O objetivo do projeto de rede é o quê? Primeiro, colocar um transformador que vai converter a média tensão, que não dá para utilizar com os equipamentos, para baixa tensão, que é a tensão que os equipamentos precisam para ser utilizados. Lembra lá em NR10? Geração, transmissão, distribuição e consumo, ou seja, toda essa infraestrutura é para o consumo, né? Ou seja, utilizar o cliente residencial, o cliente industrial e o cliente comercial aí. Então, o ID do poste é esse daqui, né? Esse não, ó. Isso aqui eu brisei. Deixa eu corrigir ele. Corrige aí, né, professor?
Me ajuda aí, né? Me ajuda aí, né, produção? Pronto, ó. Aí esse daqui eu não tirei da cartola, não, ó. Isso aqui realmente está nos dados do projeto aqui, ó. O ID do poste, ó. Um poste de seção circular, ó. 12 metros, suporta a carga de 600, né? Ó, um CETR é porque é uma rede compacta e daí ele tem uma derivação para instalar o transformador aqui, ó, a derivação. Ó, elo fusível 5H, pegou lá da NTZ 05, aí baixa tensão SI1. Aqui é que começa a baixa tensão aqui, ó, que vai alimentar os 4 quarteirões aqui. Então, o ID do poste é esse, ó, é interligado e protegido através de um conjunto de seccionamento, chave fusível tipo C, a curva aqui, ó, com elos de proteção 5H, placa do equipamento. Aí eu inventei, viu? Se fosse Goiânia, era GN. GN é Goiânia, por exemplo, AN, se não se salva a memória, é porque esse projeto aqui, não foi eu que fiz ele sozinho, queria eu, né? Foi um professor lá do Roberto Mangi, de uma unidade aqui, que fez essa parceria aqui. Então, a AN é o acrônimo para Anápolis. Goiânia o acrônimo é GN. Então, ó, GN, né, se fosse Goiânia, que é o GN12-195, ó, entrada aérea, né, ramal aéreo. E essas daqui, ó, são outras informações que ela já vem em padrão, ó, eletrodutos, condutores, disjuntores. É interessante vocês colocarem, né, nessa folha padrão aqui, tá? O que mais? Aí, ó, observação. A atividade descrita foi feita em grupo, né? Lembra que eu falei que a mesma atividade EAD é a atividade que vocês vão fazer presencial, que vocês já fizeram, inclusive, né? A diferença é que, né, presencial vocês vão, né, dentro aí da medida do possível da unidade de vocês aí do Mato Grosso, né, fazer a visita técnica ou, né, ou vocês vão fazer a visita técnica nos entornos aí da unidade de vocês, ou como é o caso de algumas unidades aqui de Goiânia, né, que já tem, né, um parque ali de postes, linha de transmissão, como é o caso aqui de Goiânia, da unidade do Ítalo Bolonha, para vocês entenderem como que funciona, né, essa infraestrutura aí, né? E lá a vantagem é que lá você pode fazer seccionamento, você pode fazer manobras, porque é uma estrutura dedicada ao ensino. Já quando a gente faz a visita técnica em uma estrutura real, né, a gente só pode observar, né, a gente não pode intervir em nada. Então, por isso que eu coloquei que esse texto padrão, atividade descrita, foi feita em grupo da turma tal, aí vocês vão colocar o evento de vocês, ó, conforme combinado com os instrutores da turma. Eu até coloquei as aulas práticas, coloca o nome do professor de vocês. Coloquei genérico aqui, ó, 2023, né? Coordenação pedagógica através da pedagoga, fulana de tal, né? Que é a coordenadora aí de vocês, e o coordenador, né? Vocês vão pôr o nome aí. Então, essa observação final vocês vão colocar aqui. Até coloquei, ó, responsável técnico, né? Aí, no caso, vocês vão pôr, já que é vocês que, né? Cada um de vocês aí que é o signatário desse projeto, vocês vão pôr o nome de vocês, e o registro no CFT, vocês vão criar um registro aí fictício. Essas recomendações aqui é da Equatorial Distribuição, ó. Desde o item 4 aqui, ó, são específicas daqui, ó. Aí eu já não sei a realidade da de vocês, ó. Do item 4 até o item 14, observação, é dedicada. Esse aqui é um formulário, é um modelo padrão, viu? O modelo padrão que é apresentado aqui na Equatorial Distribuição. E como se diz, é o modelo real. Esse daqui é o modelo
da situação de aprendizagem. Então, eu aconselho, por isso que eu vou fornecer esse modelo para vocês, né? Para vocês juntarem esse aqui em Excel e esse outro aqui, ó, que é desse professor lá que eu peguei lá do Senai, do meu Senai aqui, ó. É basicamente a mesma coisa, ó. Projeto de RDU, padrão de entrada da consumidora. Aí a localização já tem, né? O GPS lá, né? As coordenadas XY. Já está tudo lá no projeto. E eu coloquei esse modelo padrão, pessoal, para vocês saberem que informações vocês vão colher para poder o quê? Gerar a juntada do processo do projeto elétrico de distribuição. Então já está tudo aqui, já, como se diz, cada informação no seu lugar para vocês poderem usar de modelo, não só para executar essa situação de aprendizagem nessa essa terceira atividade, mas para vocês poderem utilizar na vida profissional de vocês. Eu só. Então é isso, pessoal. Aguardo aí. Eu vi que vocês já iniciaram o envio da primeira atividade. Não demorem aí, que esse período agora vai ser vai ser o período aí que vocês têm para enviar essa última atividade e qualquer uma das outras três aí que ainda não enviaram. Alguns alunos já tiveram dúvidas aí, né? Eu já respondi no. Basicamente, vocês confundiram bastante a atividade de dois, né? Atividade de dois tem duas etapas, né? Que é o cálculo de queda de tensão, né? Que aí vocês vão extrair, por isso que eu forneci o projeto, né? Vocês vão extrair o quadro de cargas aqui, ó, e esse diagrama unifilar aqui. Esses dois aqui, basicamente, vão ser a primeira etapa lá do cálculo de queda de tensão. E a outra etapa, né? Lembra aquele modelo que eu passei para vocês, de que atividades, né? O passo a passo que você vai seguir para poder o quê? Montar o cronograma físico-financeiro do projeto de redes. Inclusive, eu coloquei lá, se não me engano, foi uns 7 itens, mais ou menos, né? E aí, de brinde, eu coloquei já a automatização do Excel do cálculo de queda de tensão, para vocês poderem tirar a prova aí, tá? Tirar aqui, pessoal, isso que eu esqueço. Então tá, pessoal, por hoje é isso. Já vou fechando aqui a gravação de hoje. Ah, não, agora deu certo aqui. Fechando a gravação de hoje, logo mais já vai estar disponível até amanhã, né? Esses dois documentos aí que eu mostrei, né? Que vai servir de subsídio para montar o memorial descritivo ideal, né? E juntamente com a gravação da aula de hoje. Então, fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula.